Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando essa honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de troca, de aprendizado com você, comigo, com todos. Então, é o que temos para hoje. Mais um capítulo de Uma Breve História da Filosofia, esse livro de Nigel Warburton, que traz a cada capítulo uma pequena pérola, um pequeno drop de conhecimento sobre algum autor ou autores na área filosófica, né? Pensadores da área filosófica e que a gente possa conhecer vários autores e também, quem sabe, se interessar mais por algum deles. Se você gosta desse tipo de livro, se você gosta de filosofia, se você gosta de livros que trazem, numa determinada área de conhecimento humano, diversos pensadores diferentes sobre aquilo, eu vou te pedir encarecidamente um like nesse vídeo agora, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, tá? Acho que eu falei conteúdo duas vezes, mas enfim, vocês entenderam, né? Vocês são assistidores de YouTube profissionais. Agora, se você, assim como eu, é um leitor eclético, que gosta de diversos tipos de leitura, diversos tipos de assunto, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa família de leitores, usufruir de tudo que a gente já tem completo, em andamento e o que está por vir, tá bom? E se você tiver interesse em adquirir esse livro, na Amazon, aqui embaixo tem meus links, tanto para a versão física quanto a versão digital desse livro. Você pode adquirir através do meu link de associado, para você não custa nada a mais e para a gente aqui contribuir financeiramente para a continuidade desse canal, tá bom? Então é isso, bora para a nossa leitura. Sem mais delongas, bora para a nossa leitura, capítulo 34, Enfeitiçado pela Linguagem, de Ludwig Wittgenstein. Se você tivesse assistido a um dos seminários de Ludwig Wittgenstein, que viveu de 1889 a 1951, 62 aninhos aí, jovem, né? Ministrados em Cambridge em 1940, perceberia rapidamente que estava na presença de um sujeito bastante incomum. Muita gente que o conhecia achava que era um gênio. Bertrand Russell descreveu-o como apaixonado, profundo, intenso e dominador. Esse pequeno vienense de olhos azuis e brilhantes, extremamente sério, andava de cima para baixo questionando os estudantes e parava de tempos em tempos como se estivesse perdido em pensamentos. Que figura, né? Que figura. Ninguém ousava interrompê-lo. Ele não usava nada preparado previamente durante as aulas, mas sim pensava nas questões diante dos alunos, usando uma série de exemplos para elucidar o que estivesse em jogo. Ele dizia para os alunos não perderem tempo lendo livros de filosofia. Se levassem os livros a sério, deveriam atirá-los do outro lado da sala e prosseguir pensando arduamente nas questões que suscitavam. Fez isso, mas escreveu o livro. Vê aí a hipocondria, né, da pessoa. Seu primeiro livro, Tratatos Lógico-Filosóficos, de 1922, foi escrito em sessões curtas e numeradas, sendo que muitas delas parecem mais ser poesia do que filosofia. Sua ideia principal era de que as questões mais importantes sobre ética e religião estão além dos limites do nosso entendimento. Se não podemos falar nada de significativo sobre elas, que fiquemos em silêncio. Interessante, né? Um tema central de sua obra posterior foi o enfeitiçamento pela linguagem. Ele acreditava que a linguagem coloca os filósofos em todos os tipos de confusão. Eles são enfeitiçados por ela. Wittgenstein via a si mesmo como um terapeuta que levaria embora grande parte dessa confusão. A ideia era que seguíssemos a lógica de seus vários exemplos cuidadosamente escolhidos, e enquanto fizéssemos isso, nossos problemas filosóficos desapareceriam. O que parecia terrivelmente importante não seria mais um problema. Uma das causas da confusão filosófica, defendia ele, era a suposição de que toda a linguagem funciona da mesma maneira. A ideia de que as palavras simplesmente nomeiam as coisas. Ele queria demonstrar para os leitores que havia muitos jogos de linguagem, diferentes atividades que executamos usando palavras. Não há uma essência da linguagem, nenhuma característica comum que explique toda a gama de seus usos.
Se vemos um grupo de pessoas relacionadas umas às outras, como em um casamento, seremos capazes de reconhecer os membros da família a partir das semelhanças físicas entre eles. Isso é o que Wittgenstein queria dizer com semelhança de família. Desse modo, você deve parecer um pouco com a sua mãe, talvez tenha o mesmo cabelo, a mesma cor dos olhos, e um pouco com seu pai, são magros e altos. Talvez sua irmã também tenha a mesma cor de cabelo e o mesmo formato dos olhos que você, mas a cor dos olhos pode ser diferente da dos olhos dos seus olhos e da sua mãe. Não há uma única característica compartilhada por todos os membros da família que torne imediata a identificação de todos eles como parte de uma mesma família aparentada geneticamente. Em vez disso, há um padrão de semelhanças sobrepostas, ou seja, alguns membros da família compartilham algumas características, enquanto outros compartilham outras, e aí, no caso, vai ter ali uma interseção entre alguns conjuntos, né? Provavelmente, tipo, algum vai ter um pouco de um pouco de outro, enfim. Esse padrão de semelhanças que se sobrepunham é o que interessava o Wittgenstein. Ele usava essa memória de metáfora de semelhança de família para explicar algo importante sobre como a linguagem funciona. Pense na palavra jogo. Pensou? Há várias coisas diferentes que chamamos de jogo. Jogos de tabuleiro como xadrez, jogos de carta como bridge, paciência, esportes como futebol. Também há outras coisas que chamamos de jogos, como o jogo do esconde-esconde ou jogos de faz de conta. Muitas pessoas acham que pelo fato de usarmos a mesma palavra, jogo, para se referir a todos esses, deve haver uma única característica que todos têm em comum, a essência do conceito de jogo. Mas em vez de simplesmente assumir que haja tal denominador comum, Wittgenstein nos pede para olhar e ver. Podemos achar que todos os jogos têm um ganhador e um perdedor, mas e o jogo de paciência ou a atividade de jogar bola no muro e pegá-la em seguida? Ambos são jogos, mas obviamente não há um perdedor. Ou só há um perdedor. Não há um ganhador, né? E que tal a ideia de que todos tenham regras? Porém, alguns jogos de faz de conta não parecem ter regras. Para todas as características que possivelmente sejam comuns a todos os jogos, Wittgenstein dá um contra-exemplo, uma atividade que é um jogo, mas não parece compartilhar da essência sugerida a todos os jogos. Em vez de pressupor que todos os jogos têm uma única característica em comum, ele acredita que deveríamos ver palavras como jogo em termos de semelhança de família. Quando Wittgenstein descreveu a linguagem como uma série de jogos de linguagem, ele chamou atenção para o fato de que usamos a linguagem para muitas finalidades e de que os filósofos se confundiram porque pensavam basicamente que toda a linguagem tem o mesmo tipo de função. Em uma de suas famosas descrições sobre seu objetivo como filósofo, ele disse que queria mostrar a mosca saída da garrafa. Um filósofo típico ficaria zunindo dentro da garrafa como uma mosca presa batendo no vidro. A maneira de solucionar um problema filosófico seria tirar a rolha e deixar a mosca sair. Isso significa que ele queria mostrar ao filósofo que estava se fazendo as perguntas erradas ou que havia sido enganado pela linguagem. Tomemos como exemplo a descrição de Santo Agostinho de como ele teria aprendido a falar. Em Confissões, Agostinho sugeriu que as pessoas mais velhas com quem ele convivia apontavam para os objetos e os nomeavam. Ele vê uma maçã, alguém aponta e diz maçã. Pouco a pouco, Agostinho entendeu o que as palavras queriam dizer e conseguiu usá-las para dizer a outras pessoas o que queria. Wittgenstein toma esse exemplo como um caso de alguém que supõe que toda a linguagem tem uma essência, uma única função. A função única seria nomear objetos. Para Agostinho, toda palavra tem um significado correspondente. No lugar dessa figura de linguagem, Wittgenstein nos incentiva a ver o uso da linguagem como uma série de atividades associadas à vida prática dos falantes. Devemos pensar na linguagem mais como uma caixa de ferramentas com os mais variados tipos de ferramentas e não como, por exemplo, servindo a função a qual serve uma chave de fenda. Talvez lhe pareça óbvio que quando você sente dor e fala sobre isso, está usando palavras que designam a sensação particular que está tendo.
Wittgenstein tenta romper com essa visão de linguagem da sensação. Isso não quer dizer que você não tenha uma sensação, mas sim logicamente suas palavras não podem ser nomes das sensações. Se todos nós tivéssemos uma caixa com um besouro que nunca mostramos para ninguém, não faria a menor diferença o que estivesse dentro da caixa quando falássemos uns para os outros sobre o besouro. A linguagem é pública e requer meios publicamente acessíveis de versificar que estamos fazendo sentido. Quando uma criança aprende a descrever sua dor, diz Wittgenstein, o que está acontecendo é que os pais encorajam a criança a fazer várias coisas, como dizer, está doendo. O equivalente, em muitos aspectos, à expressão bastante natural, ah! Parte da mensagem, nesse caso, é que não deveríamos pensar nas palavras estou sentindo dor como uma forma de nomear uma sensação privada. Se dores e outras sensações fossem realmente privadas, precisaríamos de uma linguagem privada especial para descrevê-las. Mas o Wittgenstein pensava que essa ideia não fazia sentido. Vejamos outro exemplo que pode ajudar a explicar por que ele pensava isso. Um homem decide que manterá um registro de todas as vezes em que tiver um tipo particular de sensação para o qual não haja um nome. Talvez um tipo específico de formigamento. Ele escreve S no diário toda vez que tem essa sensação especial de formigar. S é uma palavra em sua linguagem particular. Ninguém mais sabe o que ele quer dizer com isso. Parece ser possível. Não é difícil imaginar um homem fazendo isso. Porém, reflita um pouco mais. Quando sente um formigamento, como ele sabe que se trata realmente de mais um exemplo do tipo S que ele decidiu registrar e não outro tipo de formigamento. Ele não pode retroceder e verificar, exceto pela memória de ter experimentado um formigamento S anterior. Mas isso não é muito bom, porque ele poderia se confundir completamente. Essa não é uma forma confiável de dizer que se está usando a palavra da mesma maneira. O que o Wittgenstein queria mostrar com esse exemplo do diário era que o modo como usamos as palavras para descrever nossas experiências não pode ser baseado em uma ligação privada da experiência com o mundo. Deve haver algo público em relação a ele. Não podemos ter nossa própria linguagem privada. Se isso for verdade, a ideia de que a mente é como um teatro fechado no qual ninguém pode entrar é um equívoco. Para Wittgenstein, portanto, a ideia de uma linguagem particular das sensações não faz absolutamente nenhum sentido. Isso é importante e também difícil de entender, porque muitos filósofos antes dele pensavam que a mente de cada indivíduo era completamente privada. Embora fosse de religião cristã, a família de Wittgenstein foi considerada judia sob as leis nazistas. Ludwig passou parte da Segunda Guerra Mundial trabalhando como assistente em um hospital em Londres, mas sua família estendida teve muita sorte de escapar de Viena. Se não tivessem conseguido, Adolf Eichmann teria supervisionado sua deportação para os campos de extermínio. O envolvimento de Eichmann no Holocausto e seu posterior julgamento pelos crimes contra a humanidade foram o centro das reflexões de Hannah Arendt sobre a natureza do mal, que será o nosso próximo capítulo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido, que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa área filosófica que fala da linguagem. Realmente é uma área de confundir os miolos. Não é de uma filosofia assim mais trivial para a gente, mas também é bastante interessante, tá bom? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembra da playlist, lembra de tudo mais, lembra de se cuidar. A paz começa comigo, gostei disso aí, a amostra de livro que a gente leu. Cuide-se bem, paz e luz, um grande beijo e tchau. E sim, não estou usando mais música de fundo, não estranhe, tá bom? Vou fazer um teste aí para ver sem a música de fundo, se fica melhor, se fica pior. Você pode comentar aí também. Um beijo, tchau!